Oi, pessoal. Vou contar hoje um caso que aconteceu também no sítio, para aquele pessoal que adora histórias que se passam no sítio. Esse caso aconteceu com 2 sobrinhos meus. Bem, pessoal, esse caso aconteceu naquela mesma chácara que eu já citei aqui no canal, onde ocorreram aquelas misteriosas batidas na parede que eu mesma vivenciei, que eu mesma vivi, que eu relatei aqui para vocês. Aquela chácara lá foi em Colombo mesmo, que é um município da região metropolitana de Curitiba. Esse caso eu chamei Um Homem Sinistro Passeia Dentro de Casa. Ele aconteceu com meus 2 sobrinhos, mas os nomes deles eu vou omitir, para preservar a privacidade. Bem, nessa mesma chácara onde eu vivi aquela aventura lá das batidas na parede lá, os meus sobrinhos que moravam lá, nesta época tinham mais ou menos 7 e 8 anos. Eles tinham 1 ano de diferença entre eles. E eles tiveram uma experiência que deixaria qualquer adulto de cabelo em pé. Foi assim, eles me contaram, eu acreditei, porque eu mesma vivi, aquela experiência, e também tinha as experiências da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. A gente sabe que essas coisas acontecem, principalmente nos sítios, em regiões assim, mais longe das grandes cidades. Era de madrugada, de madrugadinha, tipo 1 ou 2 horas da madrugada, quando eles, que dormiam num beliche, eles acordaram e ficaram conversando ali. E dali de onde eles estavam, eles tinham a vista perfeita da cozinha, pois a casa era pequena, a cozinha ficava praticamente na frente do quarto deles. E também, já como era uma casa de sítio, de chácara, tanto a cozinha, não havia corredor no meio da casa, Então os cômodos se abriam diretamente para outros cômodos. Então no quarto deles, eles já tinham a vista da cozinha e também já tinham uma vista de uma parte da pequena sala. Eles conseguiam enxergar muito bem. E em certo momento, eles estavam ali conversando, quando de repente eles notaram a presença de alguém na sala. Como a sala era pequena e havia a luz da sala que eles deixavam acesa, mas era uma das luzes da casa lá que ficava acesa, para não ficar totalmente escuro, tudo escuro. Eles viram alguém na sala. O meu sobrinho mais novo, que ele me relatou com mais detalhes, Ele disse que havia um homem parado na sala deles. Não era o pai, óbvio, porque os pais estavam dormindo naquele horário. E não sei se a sala estava iluminada, mas ele falou que estava meio obscuro assim. E esse homem estava no meio das sombras. Ele falou que era um homem esquisito, alto, com uma espécie de chapéu, acho que era a moda dos anos 50. Ele imaginou, vendo aquele homem esquisito, todo vestido de preto, com um terno antigo também, alguma coisa assim. Ele imaginou que, na mesma hora que ele olhou, ele imaginou que seria o espírito, talvez de algum morador anterior, O tal homem disse que tinha um livro na mão. Era um livro de capa escura, o meu sobrinho falou. Parecia, ele falou que lembrava, assim, vagamente uma Bíblia, mas talvez não fosse. E disse que esse homem parecia que estava lendo o tal livro. Estava com o livro aberto na mão ali e parecia que estava lendo com muita atenção. Aí, em determinado momento, esse homem deu alguns passos pela sala e se virou e continuou caminhando até a porta da cozinha. E os meus sobrinhos, que estavam morrendo de medo, ficaram ali parados no beliche, pois eu imagino o terror que eles deviam ter sentido, Ficaram olhando para aquela figura, estranha. O homem, parou no meio da cozinha
Diz que com aquele chapéu, com um chapéu grande, parecia ser um chapéu de feltro, caído sobre a testa, ele se virou lentamente, assim, o rosto para eles, enquanto andava com o tal livro na mão. Os meninos ficaram ali morrendo de medo, suando frio, sem falar nada. Aí o homem continuou andando, primeiro deu uma olhada para eles, mas eles viram que o homem parou, olhou para eles, depois continuou andando. Nenhum deles conseguiu levantar, lógico, né? Imagine duas crianças de 7, 8 anos, como é que iam ter coragem para alguma coisa. Continuaram parados ali na cama, quietinhos, e não ouviram nada, não ouviram barulho nenhum, nem de porta, nem de nada. O homem simplesmente deu mais uns 2 ou 3 passos e desapareceu do campo de visão deles, como se tivesse ido para o lado da porta. Só que, obviamente, não ouviram ruído nenhum da porta ou da tranca sendo aberta ou da chave sendo passada na fechadura, não ouviram nada. Subitamente, a tal criatura, o tal homem lá, sumiu, desapareceu, porque eles não ouviram nenhum ruído de porta se abrindo, nem de fechadura, nem de tranca, nem de chave. O meu sobrinho mais novo que me contou, disse que ficaram ali tremendo de medo, cobriram a cabeça com o cobertor, né? Aí no dia seguinte eles contaram para os pais. Os pais olharam tudo e a porta estava trancada do mesmo jeito. Não havia sinal nenhum de que alguém tivesse entrado na casa ou tivesse mexido na porta ou na fechadura. Então, quando eles contaram isso para o meu irmão, ele respondeu: provavelmente era uma visagem. Alguém que morreu aqui, alguém que morou aqui. Essa chácara é antiga, essa casa é antiga, sabe-se lá, né? Esse caso foi o que os meus sobrinhos viveram lá nessa chácara aí, onde eu também já tive uma experiênciazinha paranormal. E vocês? Já viram vultos, pessoas sinistras, sei lá, criaturas, passeando dentro de suas casas? Que medo, hein? Mas se vocês tiveram alguma experiência desse tipo, mandem aqui para mim, certo? O meu e-mail para contato está aqui embaixo na caixa de informações. Espero que tenham gostado do caso de aparições e até mais, até a próxima. Tchau!